Pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver esse exemplo de atividade que vai ser uma prova antiga, né? Então, a questão 1 da atividade diz o seguinte: na figura é mostrada uma barra redonda OC. Deixa eu diminuir aqui para ver o texto e a figura. Então, na figura é mostrada uma barra redonda OC, que é essa barra daqui até aqui, suportando os esforços de uma força F, de componentes Fx, Fy e Fz, que é essa força aqui, transmitidas para a barra OC, para essa barra, por meio da barra CD, que é essa segunda barra aqui. E aí a questão frisa para a barra OC, considerando que ela é feita de aço AISI 1020 CD e a força aplicada é de Fy igual a 700 newtons, Fx igual a Fz igual a zero, ou seja, eu só vou ter essa componente em Y com valor de 700 newtons. A. Faço o diagrama de corpo livre da barra OC e determino as reações no suporte fixo engastado em O. B. Esboce os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento torsor. C. Determine a seção crítica e justifique a escolha. Calcule as tensões máximas atuantes nela. E D. Encontre o fator de segurança utilizando von Mises. A primeira questão aqui, eu tenho uma força constante, né? Essa força vai ser de 700 newtons e ela tem um valor constante. Então, essa questão é uma questão de dimensionamento estático. Beleza, pessoal? Vamos lá. Depois a gente volta para ver a Q2 e a Q3. Ó, eu tinha uma força aqui, né? Que estava na barra CD. E aí eu vou transferir essa força para a barra OC. Quando eu movimento essa força daqui para cá, eu tenho que acrescentar um torque, né? Na verdade é um momento, e no caso aqui é um momento em X, no eixo X, que seria o eixo do comprimento da barra. Então por isso é um torque. E aí, para contrabalancear a força e o torque, aqui no meu engaste eu tenho que ter uma força, um torque e um momento. Um momento aqui em Z. Beleza? Se eu tivesse outros carregamentos, poderiam surgir outras reações aqui nesse engaste. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, mas pelos carregamentos que eu tenho, vão surgir essas três reações. O torque vai contrabalancear o torque, a força vai contrabalancear outra força, e o momento vai contrabalancear o momento causado por essa força aqui. Isso a gente vê pelas equações, né? Com certeza é melhor confiar nas equações do que na intuição também. Então vamos lá. Somatório de f de y igual a zero. Opa, aqui está errado, vamos consertar. As duas estão no sentido positivo, então é mais OY mais FY igual a zero. Então eu tenho OY igual a menos FY, que é igual a menos 700 newtons. E aí, para o somatório dos momentos em Z, eu tenho essa distância aqui, que é 0,4, vezes essa força F, causando um momento positivo aqui em relação ao meu eixo Z. Né? É um momento nesse sentido aqui. Se eu fizer para a regra da mão direita, esse momento vai sair nessa direção, que é justamente onde estaria o meu eixo Z. Somado a isso, eu tenho o M0
igual a zero, né? Então eu calculo esse meu M0 como sendo menos 280 Nm. E aí, para o somatório dos momentos em x, eu tenho o torque Ty, que está aqui no sentido negativo do eixo x, e esse torque T0, que está no sentido positivo do eixo x. E aí eu encontro T0, ou TO, igual a 280 Nm. Em seguida, eu faço os diagramas. Primeiro, para o diagrama de esforço cortante, eu vou ter um cortante constante daqui até aqui e de valor 700 newtons, né? No caso é negativo. Para o momento, eu tenho um momento que começa com patamar de 280 Nm e diminui até chegar em zero no final da barra. E aí para o torque, eu tenho também um torque constante por toda a seção de 280 Nm. Então, pessoal, com base nesses diagramas, qual vocês acham que é a seção crítica dessa peça? Qual vocês acham que é a seção que está submetida às maiores tensões? Então, nesse caso, a gente tem duas candidatas à seção crítica. Então, dê uma pausada e pense aí quais seriam essas duas candidatas. Ó, pessoal, a primeira, se eu tivesse um eixo que fosse de um diâmetro só, aí eu não teria dúvidas, né? Esse ponto aqui, o ponto em zero, em O, seria o meu ponto crítico, porque aqui eu tenho o maior momento e o maior torque. Mas como esse eixo ele tem diâmetros diferentes, né? Essa peça tem diâmetros diferentes, o que é que acontece? Nas regiões de menor diâmetro, como a área é menor, eu termino tendo uma tensão maior. Então, aqui é o ponto A, que é esse ponto aqui. Aí observe que nesse ponto eu tenho o mesmo torque do ponto O, mas eu tenho um momento menor, né? Mesmo assim, como eu tenho um diâmetro menor e uma diferença de diâmetro considerável, deixa eu relembrar aqui. Ó, essa parte tem 38 milímetros de diâmetro, enquanto essa tem 24. Então, a redução de diâmetro considerável. Então, é de se esperar que esse ponto A seja a seção crítica, que tem as maiores tensões. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Observe que temos dois pontos possíveis, o ponto em O e o ponto em A. Já que em O temos o maior momento e em A temos um diâmetro menor. Porém, como o diâmetro em A é consideravelmente menor, as tensões terminam sendo bem mais altas. Aqui eu coloquei a equação da tensão normal devido à flexão, né, o momento I, tensão de cisalhamento devido à torção e o momento polar J. Olha como é que ficaram as tensões em O e em A. As tensões em O, a tensão normal devido à flexão ficou 51,94, enquanto que em A ficou 180,48, então mais de 3 vezes maior. E aqui a tensão cisalhante ficou 26, né? E aqui 103. Então, perto da ordem aí de 4 vezes maior. Então veja que essa diferença de diâmetro termina causando uma diferença em tensões muito grande. E aí fica claro, quando a gente calcula as tensões, que a seção crítica vai estar no ponto A. A questão D, que é que ela pergunta? Né? Ela pede para a gente calcular o fator de segurança, considerando que o aço utilizado é esse 1020 CD.
né, que é laminado a frio. Então, para esse aço, eu tenho que a tensão de escoamento dele é 390 MPa e a resistência à última atração é 470 MPa. E aí, como a gente vai calcular por von Mises, a gente encontra a tensão equivalente de von Mises, que nesse caso aqui deu 253,94, e consegue calcular o fator de segurança por SY dividido pela tensão equivalente de von Mises, né, considerando aí uma falha por escoamento. E esse fator de segurança ficou da ordem de 1,54. Então ficou um valor que eu asseguro por uma margem aí de 50% que minha peça não vai falhar, de acordo com a teoria de von Mises, né? Passando isso, a gente vai para a questão 2. Vamos ler o que a questão 2 diz. Para o mesmo problema da questão 1, usando a seção crítica encontrada, então a gente vai usar esse ponto A, determine o fator de segurança para a fadiga baseado em vida infinita, utilizando um critério de sua escolha. Se a vida não é infinita, estime o número de ciclos. Verifique também a possibilidade de falha por escoamento de primeiro ciclo. As superfícies são usinadas, a confiabilidade desejada é de 90% e a força atuante é uma força completamente reversa senoidal com amplitude Fy igual a 700 N. Então eu vou ter uma força de características senoidais. E aí, como é completamente reversa, eu vou estar em torno aqui do eixo X, eu vou ter média zero. Beleza, pessoal? E aí eu já passo de um problema estático para um problema de fadiga, porque essa minha força é variável. E aí, outras características importantes que ele diz é que as superfícies são usinadas, que a confiabilidade desejada é de 90%. Então vamos lá resolver essa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esse desenvolvimento da resistência da peça. Então vou começar pelo cálculo do SL', e aí para esse caso vai ser só 0,5 vezes o SUT, que fica 235 MPa. E aí o Ka para superfícies usinadas, eu tenho o coeficiente A igual a 4,51 e coeficiente B igual a menos 0,265. E eu encontro um Ka de 0,883. Pronto. Esse Kb é um pouco complicado, né? Não é complicado, mas muita gente não enxergou ele na prova. O que acontece? A equação usando o diâmetro direto, ela é válida quando eu tenho um eixo, né? Uma peça de formato circular e que esteja rotacionando. Como nesse caso a minha peça não está rotacionando, a gente tem que usar o diâmetro equivalente para a seção circular. O meu diâmetro original era de 24 milímetros. E aí eu calculo um diâmetro equivalente. Tem uma tabela lá no livro, né, com algumas formas. Então eu calculo um diâmetro equivalente e para o caso da seção circular é 0,37 vezes o diâmetro original. E aí meu diâmetro equivalente é 8,88 milímetros. E aí eu aplico na mesma fórmula esse diâmetro equivalente e eu chego a um Kb de 0,982. O meu KC é bem simples, como eu tenho carregamento combinado, o valor dele é 1. O meu KD, como não foi dado nada, não foi falado nada sobre temperatura, vai ser 1 também. E o KE, para confiabilidade de 90%, ele tem um valor de 0,897.
Já para o KF também não foi falado nada sobre efeitos diversos, então o KF é 1. E aí, com todas essas informações, né, os coeficientes e o SE', eu encontro o SE, que é o meu limite de fadiga corrigido, e para esse caso vai ter o valor de 182,78 MPa. E aí, calculado o SE, eu vou calcular então o SFN, né? Para começar a calcular o SFN, primeiro eu encontro essa fração de resistência, que tem numa tabela também no livro, e por valor de SUT de 470, esse F vai ser 0,9. Com isso, eu consigo calcular o coeficiente A e o coeficiente B e encontrar o meu SFN por meio dessa equação A n elevado a B. Então, eu encontro o meu A, que é 978,93, e o meu B é menos 0,1215. E aí meu SFN é 978,93 vezes n elevado a menos 0,1215. E aí isso vai me dar a resistência à fadiga para um número n de ciclos, né? Terminado isso, eu fiz todo o desenvolvimento da resistência. E aí em seguida eu vou fazer o desenvolvimento das tensões. Então vamos lá. Como minha força é senoidal, a média dela fica zero, né? Porque ela é simétrica em relação ao eixo X. E o valor máximo dela vai ser justamente o valor máximo que eu encontrei na questão 1. Porque no valor de pico da força eu tenho 700 newtons, né? O valor de vale menos 700. Então, isso vai gerar essa mesma tensão no máximo e menos ela no mínimo. Com isso eu termino tendo que minha tensão de amplitude de flexão vai ter o valor de 180,48. E aí já minha tensão média fica como zero. Para a torção, a mesma coisa, né? Só muda o valor, que realmente é diferente. Então, a torção, a tensão cisalhante de amplitude é 103,16 e a média é zero. Em seguida, a gente calcula o fator de concentração de tensão geométrico. E aí a concentração de tensão que a gente tem é um adoçamento. E com esses dados aqui, né? O raio do adoçamento é 3 milímetros, o diâmetro menor é 24 e o maior é 38. E aí a gente encontra a tabela de concentração de tensão para o adoçamento e vai encontrar um KT de flexão próximo aí de 1,6 e um KTS de torção próximo de 1,4. Em seguida a gente calcula a sensibilidade ao entalhe, né? A sensibilidade ao entalhe tem essa fórmula aqui, que é igual a 1 sobre 1 mais raiz de A sobre raiz de R, só que o R tem que ser em polegada. Então, os meus 3 milímetros aqui viram 0,118 polegadas, tirando a raiz fica 0,3435. E aí para o cálculo do raiz de A eu tenho um diferente para flexão e outro para torção. E aí o raiz de A tem uma fórmula para calcular, né? E nessa fórmula a gente tem que colocar a tensão última de tração em kPSI. Por isso que está aqui 68. E aí na tabela A20, no anexo 20, no mesmo lugar que a gente encontra a tensão em PA,
tem o valor em kPSI também. O que é que a gente faz? A gente calcula o raiz de A de flexão, e tem esse valor aqui. E em seguida, usando essa fórmula, a gente calcula a sensibilidade ao entalhe para flexão, que é de 0,778. Fazendo a mesma coisa para torção, a gente encontra uma sensibilidade ao entalhe para torção de 0,824. Com essas informações, a gente consegue calcular o fator de concentração de tensão na fadiga, que vai levar em conta aí a minha sensibilidade ao entalhe e a minha concentração de tensão geométrica, e a gente chega para flexão 1,467, torção 1,1330. Com isso, finalmente a gente consegue calcular as tensões máximas, né? E aí, para sigma linha A gente tem aquela fórmula de carregamentos combinados, só que tirou aqui o carregamento axial que não tem, né? Então fica aqui é muito semelhante à equação de von Mises, né? Então, por meio dela a gente encontra o sigma linha A igual a 355,78 e o sigma linha M igual a zero, porque as duas tensões médias são zero. Uma vez calculado as tensões máximas, né, feito todo o desenvolvimento das tensões, a gente vem para a análise de falha. A primeira coisa que a gente vai analisar nessa análise de falha é o escoamento de primeiro ciclo. E aí, usando o critério de Langer aqui, eu tenho SY sobre sigma linha A mais sigma linha M, só que o sigma linha M é zero, então termina sendo SY sobre sigma linha A. E aí eu obtenho 1,1, né? Como é maior do que 1, eu passo nesse critério, então ele não falha por escoamento de primeiro ciclo. E aí, analisando a vida infinita, o que é que acontece? Como a tensão média é zero, todos os meus critérios terminam convergindo para a mesma regra, digamos assim. Eu termino só tendo que comparar o SE com o sigma linha A. Fazendo isso, eu obtenho um fator de segurança de 0,51. Então quer dizer que a minha peça não vai ter vida infinita, né? E aí, se ela não falha por escoamento do primeiro ciclo, nem tem vida infinita, ela vai possuir a vida finita. Sabendo que ela tem vida infinita, resta a gente fazer o cálculo do número de ciclos. Então, nesse caso, como sigma linha M é zero, eu já tenho uma tensão puramente reversível, que vai ser somente o valor de sigma linha A. E aí eu aplico esse valor no lugar do SFN, nessa fórmula aqui, e resolvo para N. Resolvendo para N, eu encontro um valor aqui de 4,15 vezes 10 a terceira ciclos. Então, 4.150 ciclos, que é o número estimado de ciclos que essa peça suportará. Beleza, pessoal? Então, veja aqui que a gente saiu de um patamar de tensão bem diferente, né? A tensão equivalente aqui que a gente encontrou, o sigma linha A, considerando tudo, foi de 355,78. Enquanto que na questão 1, deixa eu ver. Ó, a gente tinha encontrado 253,97. Aí dá pra gente notar que quando a gente adiciona fadiga nas coisas, termina
a concentração de tensão termina tomando outras proporções. E aqui para o caso estático também eu comparo diretamente com a tensão de escoamento, que eu tenho um valor de 390. Já para o caso dinâmico, na fadiga, se eu for usar vida infinita, por exemplo, eu vou comparar com o limite de fadiga, que tem um valor bem menor, que a gente calculou de 182,78. Então é realmente uma diferença grande. Por último aqui a gente vai para a questão 3, então vamos ler o enunciado da questão 3. Para o mesmo problema da questão 2, determine o fator de segurança para a fadiga baseado em vida infinita utilizando o critério asma-elíptico. Se a vida não é infinita, estime o número de ciclos. Verifique também a possibilidade de falha por escoamento de primeiro ciclo. Considere as mesmas condições da questão anterior, porém a força aplicada agora é uma carga repetida com o valor de Fy igual a 700 N. Isso é, a carga é dada por intervalos em que não existe carregamento e por intervalos em que o carregamento é dado pelo valor mencionado. Então eu vou ter a mesma configuração do exemplo anterior, o que vai mudar é o carregamento. Nessa parte de mesma configuração vai entrar aqui as superfícies são usinadas, confiabilidade é a mesma e o que vai me resultar, o material é o mesmo, e vai me resultar no mesmo desenvolvimento da resistência. Então esse eu não vou precisar mais fazer. Também a concentração de tensão é a mesma, A geometria também é a mesma, então faz com que a parte de concentração de tensão na fadiga seja a mesma. Então vamos lá para ver como é que fica essa questão. Então, como eu disse, a gente tem a mesma peça do Q2 e todo o desenvolvimento da resistência é aproveitado. Já eu sei meu SE e sei o meu SFN. Conseguimos aproveitar também um KF de flexão e o KFS de torção, a concentração de tensão na fadiga. Porém, para a tensão agora teremos algo do tipo, eu vou ter aqui uma força, que vai ter esse comportamento variando em patamares de 700 newtons e 0, 700 newtons, 0, 700 newtons, 0 e assim por diante. Isso vai gerar um comportamento de tensão semelhante, com a mesma forma, é claro que com valores diferentes, Então, observe que para esse carregamento, como o valor máximo aqui vai ser de 700 newtons, eu termino gerando a mesmo patamar de tensão aqui em cima, E aqui embaixo, como minha força é zero, eu não tenho tensão nenhuma. E aí eu fico com esse valor de zero. Para torção, a mesma coisa. E aí usando esses valores de máximo e mínimo, a gente consegue calcular o médio e a de amplitude. Então minha média vai ficar aqui no valor médio mesmo. E o de amplitude vai ser metade para cima, ou a metade para baixo, que termina tendo o mesmo valor. Então, o médio, sigma máximo mais sigma mínimo sobre 2, que fica 90,24, e o de amplitude, máximo menos mínimo em módulo sobre 2, que dá o mesmo valor. Para a torção, o médio é 51,58 e o de amplitude 51,58. E aí a gente já consegue ir diretamente para as tensões máximas, para carregamentos combinados, só que agora eu não tenho só uma tensão de amplitude, eu tenho uma tensão média também.
E aí, como os valores são iguais, né, as tensões máximas terminam sendo iguais também. Já aí com o valor de 177,89. Então, pessoal, quando a gente aplica o critério de falha, o que é que a gente encontra? Se a gente aplicar o critério de Langer, que é para escoamento de primeiro ciclo, a gente vai ter um SY sobre sigma linha A mais sigma linha M, que vai dar um fator de segurança de 1,1. Então não vou ter falha por escoamento de primeiro ciclo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu fizer a vida infinita pelo asmeleto, que a questão está pedindo, a fórmula para o meu fator de segurança toma essa forma e eu calculo em torno de 0,93. Então ficou até bem próximo de 1. E aí ele não possui vida infinita, então a gente conclui que ele vai possuir vida finita, né? E aí vamos calcular o número de ciclos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação do critério e vai usar sigma linha A e sigma linha M no lugar de SA e SM. E aí a gente resolve aqui para o SFN. Mas, na verdade, esse é o nosso sigma linha ref. É como se eu estivesse transformando esse sigma linha A e sigma linha M numa tensão completamente reversível. Então, numa tensão desse tipo aqui, senoidal, com média zero, equivalente. Beleza, pessoal? Eu vou pegar sigma linha A e sigma linha M e vou transformar num sigma linha completamente reversível equivalente. Para fazer isso, eu resolvo essa equação para SFN. Eu chego nessa equação aqui e esse SFN na verdade é o sigma linha reversível, que dá um valor de 199,90. Com isso, a gente consegue calcular para a equação AN elevado a B, invertendo para N, a gente consegue calcular 4,77 vezes 10 a quinta ciclos. Então, já a gente vê que fica bem próximo de 10 a sexta ciclos. 10 a sexta ciclos é quando eu considero que o material começa a ter vida infinita. E aí, como o fator de segurança deu muito próximo de 1, a gente vê o número de ciclos também bem próximo de 10 a sexta. Era de se esperar. Beleza, pessoal? Essa prova dá para ter uma ideia da aplicação do assunto, né? Dá para ver que não é trivial assim, que é bem complexo, então precisa se preparar bem. E em relação às provas que eu aplico hoje em dia, tem uma diferença, que eu não faço mais essas questões bem encadeadas uma para a outra, para não ter perigo da pessoa errar uma questão, né, encontrar um valor errado, errar, por exemplo, a questão 1 e isso fazer com que mude tudo na questão 2, mude tudo na questão 3, termine um desastre total. Então, termina que as questões têm uma cara parecida, mas tem essa separação bem definida. Deixa eu vir para cá. Ó, percebam que esse desenvolvimento de fadiga tem sempre esse formato aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez quando tratou de fadiga foi calcular o SE'. A gente fez isso aqui. Depois a gente veio para cá com F, o S e F10 a terceira. E aí juntando esses dois, a gente calculou a resistência à fadiga para N ciclos. E aí a gente veio para cá, né? A gente
calculou esses dois, né, que é o que a gente tinha, fez a parte de concentração de tensão, encontrou as tensões alternadas, né, o de amplitude e média. E aí terminou o desenvolvimento das tensões. Fazendo o desenvolvimento da resistência e das tensões, a gente já pode ir para a parte de análise de falha. E aí a gente analisa os critérios de falha, checa primeiro se tem escoamento de primeiro ciclo. Opa, não tem. Se tiver, já para por aí. Ó, minha peça vai falhar por escoamento de primeiro ciclo. Ok, ponto final. Se não falhar, eu checo se ela tem vida infinita. Aí vai dar n maior do que 1, tem vida infinita. Aí eu paro, minha peça possui vida infinita. Fim da questão. Se ela não tiver vida infinita, se o n for menor do que 1, aí ela vai ter vida finita. E aí eu calculo esse número de ciclos. E aí eu encerro realmente a questão. Beleza, pessoal.